Começa agora mais um episódio do Santo Flow Podcast. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. Que bom ter você aí do outro lado. Sinta-se bem acolhido. Senta aqui nessa mesa conosco, porque hoje a conversa vai ser sensacional. Eu poderia dizer que a conversa hoje vai ser extremamente feminina. Ficou feio isso para mim? Não, para mim ficou feio, irmão. Não, extremamente não. De um lado, feminino. O outro lado é macho mesmo, eu sou macho. Não, brincadeira, gente. Vai ser uma conversa muito boa. Já vou apresentar a convidada de hoje. Mas quero dizer que esse episódio aqui está no ar, no oferecimento do aplicativo Hello, o aplicativo católico mais acessado no mundo. Mais de meio bilhão de acessos no mundo inteiro. Baixe aí o aplicativo Hello, tem um companheiro que vai te ajudar na tua espiritualidade. Artesanato Costa, que você já sabe, sempre compõe aqui o nosso cenário. As imagens mais belas no Brasil você consegue achar no Artesanato Costa. Também do Bíblia Play, a sua plataforma para aprender Bíblia com o professor João Cláudio Rufino. Vale a pena, mais de 700 aulas, aula ao vivo todos os meses. Você pode ser um assinante Bíblia Play. Arte Piedosa, tem criança em casa, ele tem um tempinho para ficar na tela durante o dia, que seja assistindo Arte Piedosa. Filmes católicos de animação digital, vários vídeos, tudo que vai aprender alguma coisa, e coisa de nível muito bom, hein? Arte Piedosa, a plataforma para a criançada católica no Brasil. Sabatini Camisetas, se você deseja fazer um projeto personalizado para grupo de oração, evento, acampamento, crisma, primeira Eucaristia, entregue o seu projeto de camiseta católica a quem não vai demorar a te entregar. Só precisa dizer o que quer, que eles entregam a arte, a camisa e no instante chega, preço bom, qualidade top. Obra de Maria RDP Viagens, que é o lugar para você realizar a grande experiência de uma peregrinação católica. Você já sabe que o Santo Flow sempre está na mala da Obra de Maria, né? Da RDP Viagens, e você vai escolher o seu roteiro. Inclusive está se aproximando o Congresso Internacional Mariano, que o Santo Flow estará por lá também. Vou falar sobre isso no programa de hoje. Lembrar que as nossas malas estão prontas e o nosso estúdio móvel também para a Expo Católica 2024, de 4 a 7 de julho, no Promagno Eventos. Lembrando que nós estaremos também na Tecnochurch, a primeira feira católica de tecnologia, algo espetacular. E também do Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro, mais de 50 cursos de graduação, 80 cursos de pós-graduação, o lugar onde é a nossa casa. Aqui em São Paulo, você vai escolher hoje o seu curso para se matricular, todos os cursos baseados nos princípios católicos. E também no patrocínio da Gruta do Arcanjo, para você ser aí imagina, ter um pouco de você no projeto sensacional, que é o projeto da Gruta do Arcanjo, a maior estátua católica do mundo, com 70 metros, essa estátua de São Miguel. Olha só, algo extraordinário. Vou dizer uma coisa para você, viu? Hoje a conversa vai ser muito boa, já quero pedir para você ir mandando aí para o pessoal. Ela é mestre em teologia, professora, escritora e mentora de mulheres. Ela está aí com o seu livro, o mais novo, o Tratado da Alma Feminina, que tem como base aí os escritos e os ensinamentos de Santa Teresa. Ela praticamente aí, pode dizer, 100 mil seguidores no Instagram, tem feito um trabalho maravilhoso para direcionar, fortalecer, mentorar mulheres católicas. Ela está aqui. Está precisando, viu, amor, você, né? Brincadeira. O pessoal já vai dizer, Guto fica maltratando a esposa dele, não sei o quê. Gente, é só brincadeira. A gente brinca assim o dia inteiro. Os meninos que estão aqui que vê, não é? Não é assim? É. Eu vou botar um microfone para ela. Vai ter um desafio aí, depois eu vou dizer, mas não é hoje não. Larissa Menegatti, ela está aqui. Bem-vinda ao Santo Flow, querida. Obrigada, Guto, e todos que estão ouvindo e acompanhando esse podcast. Que alegria! Para nós uma honra ter você aqui para a gente conversar sobre esse universo feminino católico. Eu vi nas suas redes sociais muita coisa boa
E tenho certeza que o papo hoje, e eu gostei desse nome, viu? Tratado da Alma Feminina. Não é? Inclusive, ele está aqui, ela vai me entregar. Exatamente. Vamos começar logo com essa entrega solene aqui? Vamos fazer a entrega solene, porque... solene, é solene mesmo. Porque esse livro ele tem um destino, Guto. Infelizmente. Eu tenho uma alma masculina. É para a sua esposa, pra a Ju, mesmo, que tem alma feminina. ela tá aqui, então vamos tratar essa alma bem verdade. feita, essa mulher, né, eterna que existe dentro de nós. Tá, então eu que quero lindo, lhe presentear para viu? se conhecer, Nossa, abrir, mas mostrar tão também para as chique isso pessoas. aqui. Gente, tem um selo aqui, tem um papelzinho como se fosse sabonete chique. Olha. Um papel muito chique isso aqui. Um papel de seda. É um papel de seda que chama, Com o nome dela, amor. Larissa Menegatti. Tem aqui... Eu vou fazer a experiência que era para a Zulene estar fazendo, mas agora ela está trabalhando ali, está gravando, né, amor? Eu faço e te entrego, tá? Agora, tá? Tem aqui um marca-texto lindo, tá? De Santa Teresa, ó. Santa Teresa de Ávila. Tá aqui para você ver também. Que lindo, hein? Nossa... E eu vou abrir aqui o Tratado da Alma Feminina. Nossa. Eu vou escrever o Tratado da Alma Masculina. Você acha que eu tenho respaldo para isso, amor? Não. Não! Ela disse sim. Viu? Ela disse sim, não vai, amor? Ela não tem microfone, então eu posso dizer o microfone. Zulene, tu me respeita, Zulene. Uma mulher chique aqui, ó. Mestre em teologia. E tô fazendo uma bagaceira dessa. Rapaz, que coisa mais linda, hein? Lindo mesmo. Olha isso aqui, gente. A capa já tem todo um significado. Demorei bastante, assim, para com o capista a gente fazer os detalhes do livro. Essa pena, ela significa o quê? Posso explicar a capa? Pode. O sentido da capa. Esse arco significa o mundo interior feminino. A mulher é curva. Se fosse homem, seria reto. Então, essa curvatura é o chamado à vida interior. Os arabescos ao redor desse arco são os frutos que brotam de uma alma feminina que sabe cultivar a sua vida interior. Nossa. E no meio, essa imagem é uma pena, ao mesmo tempo uma flecha. Sempre que você vai ver as imagens de Santa Teresa d'Ávila, normalmente, ou ela está em pé ou sentada com um livro e uma pena na mão, porque seus escritos, ela é doutora da igreja. Inclusive, no Vaticano, há uma imagem dela, onde é atribuída a ela Mater Spiritualium, ou seja, ela é a mãe dos espirituais, a mãe da espiritualidade, a mestra da oração. Então, essa pena tem o sentido de que esse escrito seja como uma flecha que fere, que chega ao coração feminino, à alma feminina. Santa Teresa viveu essa transverberação. Eu fui lá em 2011, participei de uma missa em Ávila, acho que a gente vai conversar depois melhor. E depois eu descobri que a capela onde eu participei foi onde ela viveu essa experiência mística da transverberação. Então, o livro em si, ele tem esse objetivo. Que essa escrita seja uma forma também de ferir de amor a alma dessas mulheres. Inspirada nos ensinamentos de Santa Teresa d'Ávila. Muito bonito, parabéns. Olha, eu estou impressionado aqui, viu? E é tão interessante tocar nesse assunto de buscar direcionar mulheres para viver aquilo que pode ser o mais profundo ou a essência maior da sua própria feminilidade, né? E eu acompanhei o trabalho que você está fazendo e esse livro agora é sensacional. Mas antes de falar sobre o assunto que você trata, eu queria falar sobre você. Você é natural de onde? Sou natural de Joinville, Santa Catarina, onde atualmente eu moro também. Ah, é? Você é casada? Casada. Quantos filhos? Tenho 2 filhos aqui, o Tomás, a Teresa, e 5 no céu. Nossa, Tomás e Teresa, ela só escolhe doutor da igreja para botar o nome dos filhos, como né? Teóloga, né? Como teóloga não tem jeito, né? Tomás e Teresa, os meus filhinhos lá de casa, e tem um no céu. 5. 5?
Olha 5 no só! já tinha feito muitos exames, Guto, e mudado com muitos médicos, né, para ver a causa, né, dessas perdas. E agora, há pouco tempo, depois de muitos e muitos, descobri uma especialista, já tinha feito de trombofilia, mas havia não dado resultado. E aí, ela é uma especialista e eu consegui detectar que realmente a causa é uma trombofilia, que não me dificulta engravidar, mas dificulta dificulta o desenvolvimento, né, do bebê. Então, acaba não sobrevivendo. O Tomás e a Teresa são 2 grandes milagres na minha vida também. Olha que coisa. Sou casada há 9 anos com o Rafael. Certo. Nos conhecemos na universidade, dentro de uma capela universitária, durante a missa. Olha que bonito. E ali começou a nossa amizade, a nossa história. Ele me pediu em namoro no dia de Nossa Senhora de Fátima. Olha! Então, ver aqui a imagem de Nossa Senhora de Fátima é muito significativo para mim também. Ah, que lindo! Isso é bom saber, não é? Você já nasce numa família católica? Como é um pouco da sua história? Não. Certo. Meus avós, sim. Meus avós, principalmente meus avós maternos, eram homens de oração, mulher de oração. Eu muitas vezes corria para o quarto deles, nós morávamos no mesmo terreno. Sim. E era uma casa de madeira, a gente morava numa meia água atrás. E aí depois eu fui dormir na mesma casa que os meus avós. E às vezes quando eu tinha medo de madrugada, à noite, de dormir, sabe como é que é criança, né? Eu corria às vezes no quarto deles. Eu chegava e eles estavam Rezando. rezando o terço. Eram de missa, minha avó foi até não conseguir mais, né? Com a debilidade dela de saúde, o meu avô também. Eu atribuo muito aos meus avós tudo que hoje eu vivo. Eles completaram mais de 60 anos de casados. Uau! Quando meu avô faleceu, ele faleceu de leucemia. E no dia que ele faleceu, a minha avó já estava com ele bem debilitado, ele não ficou no hospital. Quis passar esses últimos momentos em casa. E a minha avó acordou à noite e disse: João, tu tá indo, né? Ele já estava, e ele fez que sim. Ela se ajoelhou ao lado dele, acendeu uma vela e ficou rezando ao lado dele até ele dar o último suspiro. Ele deu um beijo no rosto dela e partiu. Nossa! Então ela tinha essa memória viva dos meus avós. Então, assim, eu atribuo muito essa devoção dos simples, que eles tinham. Mas meus pais, mesmo sendo pessoas boas, não tinham o hábito, né? Tanto que, quando eu nasci, meus irmãos também, nós não fomos batizados. Eu não fui batizada. Com 12 anos de idade, eu desejei ser batizada, eu pedi para ser batizada. Então, eu conto que, já na infância, às vezes eu ficava com a minha avó atrás de casa, não tinha poste de luz. Então, era muito belo você olhar as estrelas, a lua. E a minha avó falava do Cruzeiro do Sul, as Três Marias. E às vezes eu parava, ficava olhando a beleza daquilo e no meu coração eu sentia saudade de algo que eu não sabia dizer o quê. Quando eu ia para a praia com uma tia minha, eu olhava, às vezes eu sentava na beira da praia, olhava a imensidão do mar. E eu tinha saudade e não sabia dizer o quê. Quando eu cheguei nos meus 12 anos de idade... Desculpa, eu vou me emocionar. Fique à vontade. Quando eu cheguei nos meus 12 anos de idade, eu pedi que eu queria fazer a primeira comunhão. Eu vi amigos fazendo. Sim. Eu fiz a catequese em 1 ano, porque eu já era um pouco maior que as outras crianças, que normalmente entravam com 9. E aquela comunhão foi muito especial. Foi muito especial. Eu lembro da música, eu fiz dessa música a minha súplica, a minha oração, que me acompanha. Toda vez que eu a escuto, parece que eu recordo desse primeiro momento, essa primeira comunhão, né, com o Nosso Senhor. Que é: me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha. A flecha está aqui. Na alma. É difícil agora viver sem saudade de ti. Então,
É isso. Eu fui crescendo e fui me encantando com as coisas da igreja. Eu sempre gostei de estudar. Fiz jornalismo, mas não terminei. Sempre gostei de ler, de estudar. Isso, graças a Deus, assim, a minha mãe sempre foi de buscar, de estudar, meu pai de leitura. E eu fui trazendo isso. Aos 17 anos, eu me tornei missionária. E nesse processo de missionariedade, eu me dedicava demais. Fazia muitas formações, cursos, estudava, lia a Bíblia mais que uma vez. Eu gostava de estudar Você mesmo. foi missionário no instituto? Numa comunidade. Ah, numa comunidade? Lá de Joinville mesmo? Lá de Joinville, Ah, sim. que maravilha. E aí, nesse processo todo, a comunidade via que eu tinha um gosto pelos estudos. E aí, decidiu, né, que eu fosse fazer alguma formação, algum curso acadêmico. Eu comecei fazendo jornalismo, porque né, teria uma rádio e tudo mais. Mas depois de um tempo, viram a necessidade de ter alguém formado em teologia. Eu posso lhe dizer assim, com sinceridade, eu não gostei muito disso, de sair do jornalismo para ir para a teologia. Mas tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Hoje eu não mudaria, eu não trocaria nada. Porque toda a formação do que eu faria como jornalista, eu faço hoje com conhecimento com a teologia. Eu fiz, então, 4 anos de teologia, estudei com seminaristas, era aquela teologia de todo santo dia, de segunda a sexta, das 7h30 ao meio-dia. Fui autorizada, né, para estudar junto com uma outra irmã religiosa, fizemos o curso completo e os outros eram todos seminaristas do estado de Santa Catarina, em Florianópolis. Depois eu fui buscar validação, porque esse instituto era mais seminarístico. Sim. Fui buscar validação, aí comecei a participar de grupos de pesquisa, sempre gostei. Fiz o mestrado, ganhei uma bolsa, vim para Curitiba no intuito de aprofundar esses estudos e fazer o mestrado. E nesse inteirinho eu conheci meu esposo, a Rafael, como eu disse. Né? Numa das missas eu sempre frequentava, né? Tinha missas lá diárias, 2 horários por dia. E lá, num dia, nós nos conhecemos. E no dia 13 de maio começamos a nossa história, né, de namoro, de 2014. E em 2015, em setembro, nós nos casamos. Logo depois que a gente casou, eu iria fazer um doutorado, porque a ideia era que eu continuasse com a minha carreira acadêmica. Sim. E ele também havia, né, queria também isso, porque como descendente de italiano, a gente escolheu a Itália, né, Roma, a Pontifícia Universidade Lateranense de Roma. Eu fui aprovada, já estava com um orientador de lá, já estava fazendo os contatos, já estava tudo encaminhado, né? Participei de uma bolsa de estudos pela CAPES, para um estudo integral, 4 anos não era o sanduíche que eles chamam, mas inteiro lá. E aí aconteceu que a gente estava aberto e queria muito um filho, e nós não colocamos impedimentos. Se chegar o resultado da bolsa, é um processo lento, longo. Quando chegou o resultado, eu recebi o parabéns de outros colegas de teologia que estavam lá querendo. Sim. E eu fui a única de teologia que passou para esse concurso. Né? Eu já estava com 8 meses de gestação. E aí a médica disse, não, impossível, não tem como fazer uma viagem, só se um médico viajar com você, não tem como, né? As empresas aéreas, você tem que trabalho de parto, 12 horas atravessando o oceano, não tem como. Não dá. E aí, fomos, a ideia do meu esposo, né? Vamos tentar uma prorrogação. Aí o Tomás nasceu e fomos tentar uma prorrogação. Fomos até a CAPES, em Brasília. Fomos com o Tomás bebezinho de 2 meses. E foi negada essa prorrogação. E eu me vi tendo que tomar uma decisão, Guto. E a decisão que eu tomei e que eu me dei conta era de que o meu doutorado seria outro. Sim. Seria naquele momento da minha vida, não sempre. Aquele momento pedia que eu olhasse dentro das minhas circunstâncias, assumisse a maternidade. Sim. E foi isso que eu fiz. Eu cancelei a bolsa. E tudo isso mudou, porque de carreira acadêmica, eu já estava dando aula, já tinha
gravado curso online EAD de teologia católica, já estava dando aula numa faculdade lá, trabalhava presencialmente. E aí eu pedi para sair, fiquei dando algumas aulas à noite, até que a gente veio para Joinville e tudo aquilo teve que mudar. Sim. Mas antes do Tomás, você tentou 5 vezes? Não. Foi depois, no caso? Foi depois. Os médicos já diziam, já no noivado, tá? Eu já fazia tratamento, eu tinha muitos miomas, era o que aparecia. E os médicos diziam que eu ia ter dificuldade de engravidar ou dessa gestação ir adiante. Certo. Eu tive uma gestação desafiadora ali, talvez por ser primeiro, né? Mas ele nasceu de parto normal. A médica já tinha marcado cesariana, porque não ia ter como, não ia nascer de parto normal, enfim, nasceu de parto normal. Então, Tomás nasceu e foi a primeira gestação. Foi a primeira gestação. certo. Então, eu disse assim, não, agora. Mas aí, depois dele, demorou. Tá. Depois dele, demorou. E aí, eu tive que também superar esses medos, porque às vezes, né? É o que eu ia falar, tipo, acontece uma vez, a pessoa já sente um medo, né? 2, imagina você 5 vezes, né? Como que foi esse processo, assim, de você vivenciar tudo isso e ter não a coragem, mas o fôlego, a força de tentar de novo e ir tentando, porque todo o processo de cada vez que acontece a perca, né, aquele momento, é um processo muito doloroso. Pode ter vivido 3, 4 vezes, mas sempre é único, né? É único. E como que foi assim para você todo esse processo? Então, a primeira vez que eu perdi foi... Eu soube que eu estava grávida, fiz o teste um dia antes de fechar tudo para a pandemia. Que até em farmácias, tudo. Eu não sei como é que foi na sua cidade, mas na minha cidade, sim. até mesmo exames, nada, eu tive que esperar, porque aquelas primeiras semanas foram caóticas. Sim. E aí, quando eu fui fazer o exame, já tinha se passado uns 2 meses, o médico olhou, a gente viu o bebê, e tínhamos um bebezinho, né? Já tínhamos o Tomás, então a gente ficou esperando o médico. E ele demorou e disse, ele está aqui. E a gente estava feliz, sem dar conta do que estava acontecendo. Eu disse, mas ele está sem os batimentos cardíacos. E aí o médico foi todo cuidadoso, mas teve que dizer que, infelizmente, o bebê, né, não tinha desenvolvido. Essa primeira perda, Guto, foi muito dolorosa. Acho que foi por ser a primeira experiência. Todas foram, mas, assim, eu acho que foi o contexto de pandemia, o tempo de esperar, o choque. Eu vi o bebê, eu estava esperando o som da vida, né? O som do coraçãozinho bater. E não veio. Mas quando, nesse processo, eu me recuperei de recuperação, eu retomei Castelo Interior. Há 10 anos atrás, quando eu tinha 30 anos, eu estava num processo muito grande de decisão. E nesse período eu participei da Jornada Mundial da Juventude na Espanha, em Madrid. E foi também um momento inesquecível para mim. Nós já estávamos aguardando para voltar no aeroporto, porque não tinha mais colégios, os colégios voltaram e a gente teve que ir para o aeroporto e ficar lá. Sim. E nesse período, alguns de nós decidimos pegar um trem para Ávila. E fomos conhecer Ávila, mas era assim, 3 horas lá dentro para voltar. Se eu perder esse trem, que sair agora, a gente perderia o voo. E fomos até Ávila. E nesse pequeno tempo de visita a Ávila, fomos nos aproximando do Mosteiro da Encarnação. Ávila é como se fosse um grande muro, ele é um grande castelo. E quando eu cheguei perto do Mosteiro da Encarnação, os sinos começaram a bater. Nossa. E aí as irmãs nos receberam e nos encaminharam porque estava para começar a Santa Missa. E era um dia especial, o dia da Transverberação de Santa Teresa. Foi na capela onde ela viveu essa experiência. Eu não tinha consciência disso. Eu já tinha ali, mas eu nunca tinha me aprofundado. Então, depois de 10 anos, quando eu vivi essa perda, é uma experiência de luto, de uma certa tristeza, e as pessoas às vezes falam muitas coisas, né, pela idade e tal.
E eu, ao ler Castelo Interior, eu vivi ali uma experiência de muita força, de muita luz, de entender que dentro de mim, como Santa Teresa vai dizer, vós não sois ocas por dentro. Então não era só uma perda. O meu útero foi um relicário. Eu acabei de ver a relíquia, né, do Beato Carlo Acutis. Era um relicário. E isso foi me dando um sentido. O castelo interior, as moradas. E quando eu terminei todo aquele processo, eu decidi, eu já estava começando a fazer algum trabalho assim na internet, mas ainda de mentoria sobre vida intelectual. Mas a partir dessa experiência e da leitura do Castelo Interior, eu decidi fazer o Castelo Interior uma jornada. Foram 9 aulas à noite. Nossa. E aí eu fui falando de cada morada, dei uma introdução, falei sobre Santa Teresa e abri uma mentoria que foi a Intus Legere. Na época era em forma de mentoria, hoje é um curso gravado que foi fruto, resultado de todas essas mentorias que eu fiz e turmas que eu abri, acompanhando a alma feminina, né? Conhecendo de perto, vendo os dilemas, as angústias. E eu posso te dizer assim que foi uma experiência maravilhosa, porque foi o que deu o norte para eu começar a trabalhar somente com mulheres. De vez em quando chega um aluno meu, que é aluno meu pela Uninter, né? Que eu dou aula lá, tem gravado já de anos, da época que eu morava em Curitiba. Eu lembrei dela, porque eu fiz... o curso de introdução à teologia. Eu fiz algumas aulas não, eu fiz alguns, eu acho que pouco semestre do curso de teologia da Uninter. Ah, então, tá aí, ó. E era você que estava lá. E você falando aqui agora, que gravou Curitiba, eu disse, a Uninter é Curitiba e tal. E aí, você que dá aula de introdução à teologia lá. Isso. E Doutrina Social da Igreja, também sou autora dos livros Introdução à Formação em Teologia, Fundamentos Científicos da Teologia e Doutrina Social da Igreja. Ah, tá vendo como o mundo é pequeno? Tá bom? Tá vendo aí? Que coisa chique, né? Sim, e aí continua aí que você estava falando. E aí eu comecei a orientar o meu trabalho na internet. Eu queria ter liberdade para entregar tudo que eu tinha estudado, tudo que eu tinha investido de formação, de estudos, de cursos, e comecei a oferecer isso para as mulheres. E fui vendo os frutos. Eu sempre digo, Guto, a vida interior ela é o eixo de unidade da nossa vida como um todo. Nós não temos 4, 5 vidas. A minha vida profissional, minha vida financeira, minha vida espiritual, minha vida conjugal. Não, você é uma pessoa só. E quando você entende que a vida interior ela é o eixo de unidade da sua vida como um todo, todas as outras coisas começam a entrar nesse eixo, começam a encontrar sentido. Às vezes você quer muito. Eu tinha alunas que queriam emagrecer, tentaram dietas e tudo, mas não encontravam força, não conseguiam terminar. A partir do momento que entenderam, né, a gula, por exemplo, né, os vícios nas raízes do comportamento, começaram a trabalhar outros pontos e a buscar mais sobriedade e equilíbrio, até mesmo com relação à comida. Eu não apresentei o curso para isso, mas começou a chegar relatos das mulheres trazendo esses frutos na vida delas. Matrimônio, entender a graça no dever de Estado. Eu falo de Santa Teresa, mas eu digo, o mosteiro dela, o convento dela, a vida dela é de uma religiosa. Eu tenho religiosas que fazem curso e formação comigo, que eu já dei mentoria. Mas a maioria das mulheres precisam entender que o matrimônio é um sacramento de serviço, segundo o catecismo, junto com o sacramento da ordem, e um sacramento de santificação. Então, às vezes, eu perguntava, qual é o teu empecilho, qual é a tua dificuldade, né, para crescer, para progredir na vida interior? A pessoa diz assim, o meu esposo, o meu marido. Eu digo, não. Ele não é o obstáculo. Ele pode ser a mola propulsora do teu verdadeiro crescimento. Quando você olha e entende a força do sacramento do matrimônio, você vai entender que a vida interior, a vida espiritual, não é só as contas do terço que são necessários, o momento de oração. É óbvio que tudo isso é necessário. Só que eu preciso expandir e entender que a vida com Deus perpassa tudo que eu sou e eu faço. Então, qual é o meu dever de Estado? Onde eu estou agora? Você está trabalhando.
é o teu trabalho. E é o teu apostolado também. Sim. Então, como é que você entrega tudo isso? É viver da melhor maneira possível. Porque esse momento você pode estar santificando a sua vida e de muitas outras pessoas através do trabalho que você realiza. E eu fui entendendo e fui dando e trazendo essa clareza para as mulheres, que foi isso dando um sentido para elas. Porque muitas, às vezes, até participavam de um monte de coisa. Mas o marido estava de mal. Era isso que eu ia falar. Quando você fala de angústias das mulheres, medo, acompanhar desafios e tal, de uma forma, começando a pensar de uma forma um pouco até generalizada, não é? O que é que tem mais recorrência quando se fala de angústia, de medo, limitação interior, na vida das mulheres que geralmente você acompanha? Nem sempre elas percebem, tá? Porque a ansiedade, a depressão, a angústia, o desejo, né, ou às vezes vem pela dor ou pelo desejo. O desejo de se encontrar, o desejo da vida interior, o desejo de cultivar, né, dentro delas. Tem muitas vezes como raiz esse afastamento de si mesmas, que é no fundo do próprio Deus. Santa Teresa vai falar, esse castelo interior fica onde? É aonde? É na alma. Cujo centro mais profundo o rei habita. Então, a ideia de castelo de Santa Teresa não é subida, é profundidade. Só que diferente da meditação, né, que nós vamos ver aí de outras linhas, a meditação cristã, a meditação católica, a oração profunda que Santa Teresa vai nos levar, é de um autoconhecimento, mas que nos leva para Deus. E não o contrário. Não é um autoconhecimento onde você encerra-se em si mesmo. Então, assim, o selfie, eu encontrei. Não, eu encontro a mim porque eu encontrei aquele que me criou, que habita no mais íntimo de mim. Então, é um encontro que também dá sentido a quem elas são. Ao encontrar-se profundamente com Deus, elas encontram e descobrem quem elas são, o que são chamadas a ser, dão-se conta da realidade que está aí ao seu redor, que esse lugar é o seu mosteiro, que esse lugar é o lugar aonde Deus lhes quer. Né? Por entre as panelas também anda o Senhor, de Santa Teresa d'Ávila. Então, é por entre os microfones, o computador, o caderno de estudos, os livros, as vassouras, as panelas, as trocas de fralda, são o teu altar. Então, quando a mulher descobre isso, ela começa a dar sentido profundo à sua vida. E a encontrar Deus já não é mais... Qual é o dilema delas? Parece que isso está me afastando de mim e de Deus. E aí, quando elas entendem que a vida interior, pelo contrário, faz encontrar-se consigo mesmas e com Deus, é a grande virada de chave na vida delas. Como foi também para a minha. Você imagina, muitos anos eu vivi como missionário, tinha tempo de estudo, um final de semana inteiro, semanas, manhãs de silêncio, de oração. Quando eu casei... Teve mais tempo agora. Eu tinha uma casa. Eu tinha um filho para cuidar. Eu já não podia acordar para fazer a minha hora santa de madrugada com um bebê que acordava 2, 3 vezes à noite. E eu comecei a entender, eu comecei a entender. Está aqui a minha hora santa. E foi lendo Santa Teresa Castelo Interior que eu entendi isso. Foi o insight, assim, que eu fui tendo, que eu fui percebendo a graça no dever de Estado. São José Maria Escrivá também diz muito isso, e eu aprendi muito com ele, né? Essa unidade de vida. O que a gente mais sofre é essa mutilação, sabe? Essa divisão de si mesmo. E a gente não consegue essa unidade de vida sem o eixo ordenador dessa vida, que é o próprio Deus. Então, quando a pessoa encontra isso, ela começa a ordenar o seu casamento de verdade. Ela começa a ordenar a sua vida. Ela começa a olhar para a educação dos filhos, ela começa a olhar para as pessoas ao seu redor. Ela não vai mais trabalhar e querer tentar manipular ou fazer daquele trabalho mais ou menos. Ela entende que tudo isso é uma via de santificação.
Então, a ansiedade, a depressão, a angústia feminina, ela tem raiz, é só a febre. É só a febre. E aí você tenta, o que você faz quando você está com febre? Quer tomar um Tilenol, quer tomar alguma coisa para amenizar a febre. Isso. Só que a febre, ela não vai tratar o problema. Ela não vai indicar a raiz do problema, que está gerando a infecção nessa alma. Né? Alma, em grego, é psique. Então, o que faz, o que está lá dentro, provocando, incomodando ela, ela precisa olhar para esse incômodo. Ela precisa olhar para a realidade dela, para a própria história, para si mesma, para encontrar-se com ela, com Deus e, consequentemente, com o outro. Muito bom, hein? A conversa você já está vendo, a conversa vai ser muito boa, hein? Nossa, esse livro aqui é uma preciosidade, viu? E vou falar dele daqui a pouquinho, mas agora eu vou aproveitar e trazer aqui, eu vou trazer 2 lembranças do artesanato Costa para ela, tá? Que idade tem os filhos? O Tomás tem 6 e a Tereza tem 1 aninho. Pronto. Então o Tomás já tem 6 e aí você vai levar do artesanato Costa para ele, para ajudar. Aqui, ó, Felipe, nessa aqui, ó, pode pegar esse aqui. Já que você tem uma certa identificação com a história de Nossa Senhora de Fátima, para explicar para ele a história de Nossa Senhora de Fátima, você vai levar aqui esse anjo aqui, que é o Anjo de Portugal. O Anjo de Portugal. Olha, não sei se você já tem o Anjo de Portugal em casa, mas esse aqui é um lançamento do artesanato Costa. E, claro, você que conhece mais do que eu a história de Fátima. Lá em Fátima. E aí, esse aqui é o Anjo de Portugal. Nossa. Que você vai levar para o Tomás. Esse aqui é do Tomás, tá bom? Esse aqui é do Tomás, é um presente para ele. Aí você vai explicar, olha, filho, o Anjo de Portugal, Aparecia, para preparar a aparição em Fátima. Ele já sabe, né? Então ele vai amar, ele vai amar. O Anjo de Portugal. E para você, eu vou trazer aqui um lançamento também do artesanato Costa, que é uma peça que eu tô assim, toda vez que eu olho eu fico impressionado, que é um lançamento que chama As Mãos que Oram, para você colocar no seu altar e lembrar desse dia aqui. Olha só que peça mais linda. Linda, linda. Vai ser para o nosso lar, para nossa olha, casa. As mãos que oram. Olha, eu não sei porquê, mas eu olho para essas mãos e realmente me leva a sei lá, uma profundidade. Eu vou mostrar aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pro pessoal, ó, As Mãos que Oram, olha só. E é tão interessante essa aqui, ó, porque ela já vem aqui, ó, pessoal, para vocês verem, eu vou tomar aqui a liberdade, desculpa, tá? Eu dou o presente e abro, amor. Aí, vamos lá. Ele vem com um terço, ó. Vem com um terço aqui, vem a peça, não é? As Mãos que Oram, e é tipo um imã aqui, eu acho, alguma coisa assim parecida. Olha, é um imã. Caramba, eles são muito bons, né, amor? O artesanato Costa. E já vem também, ó, preparado para a pessoa colocar no altarzinho, já aqui, ó. Olha. Né, Felipe? Será que eu vou saber botar aqui? Ah, vou saber aqui, ó. A mulher tem mais jeito para isso, não é? Eu acho que precisa de 2, né? De 2 assim. E provavelmente. Não, ao contrário. Acho que são os 2 juntos, não? É assim, ó. Acho que é. Olha que coisa. Talvez assim, possivelmente. Eu acho que é ao contrário. Assim ou ao contrário. Vai, me ajuda. Olha aqui. Pronto. Aqui, ó. Eu acho que é, né? É isso mesmo, ó. Deixa eu colocar aqui mais para cá um pouquinho. É só dar um pouquinho mais para trás. Aê! E é tão interessante porque essa parte do terço, né, ele tem um imã aqui na frente, ó, que a pessoa coloca. Me ajuda aí. Talvez coloque esse ferrinho, né? E aí, para o terço não cair das mãos que oram. Tá aqui. Pronto. Aqui. Pronto. As Mãos que Oram. Porque é uma peça especial para o Jubileu da Oração. Jubileu 2025, Peregrinos da Esperança. Então, tá aqui. Vou até deixar aqui. Eu posso guardar a caixinha aqui. Sim. Você vai levar os 2, o Anjo de Portugal e as mãos que Oram. E você pode também ter aí As Mãos que Oram, o Anjo de Portugal e tantas outras peças do artesanato Costa na sua casa. Fique à vontade, entrando aí no site, no Instagram, tá bom?
Aproveito e também lembro, você tem a oportunidade de ter um aliado para te ajudar na tua rotina de oração. Você pode criar a sua rotina, lá tem diversas orações com áudio, texto da misericórdia, que é o aplicativo Hello. São mais de 600 milhões de acessos no mundo inteiro. É um aplicativo que veio para somar na vida do católico. Você pode baixar, está aí o QR Code, você já tem acesso a milhares de funções. E se você tiver assinatura, são mais de 10 mil funções em um aplicativo. É um mundo católico em um aplicativo só. Então, baixe o aplicativo Hello e tenha essa experiência. Depois você vai me contar, você vai perceber o quanto que ajuda ter o aplicativo Hello aí no seu celular, tablet, computador, seja como for. E se você deseja aprender Bíblia, eu quero indicar o Bíblia Play, do professor doutor João Cláudio Rufino. São mais de 700 aulas sobre Bíblia. E muito interessante, toda semana tem aula nova. Tá? E sempre, uma vez por mês, ele faz uma aula ao vivo para tirar dúvidas dos assinantes. Bíblia Play, assine através desse link que está na descrição desse vídeo com 30% de desconto. Tá bom? Aproveitar e lembrar que nós estaremos no Congresso Internacional. Na verdade, assim, é uma viagem, você vai entrar em contato e vai dizer, eu quero ir com o pessoal do Santo Flow. A gente vai junto. Congresso de Cura em Lourdes, nós vamos passar por Madrid, Barcelona, Santiago de Compostela, vamos em Ávila, Salamanca, vários lugares nós vamos. E é Salamanca ou Salamanca? Meu Deus, Salamanca. Salamanca, nossa, quase que eu falo errado. Corrigi, deu tempo, né? E vamos terminar a peregrinação no Congresso Internacional Mariano em Fátima. Um grande evento que vai acontecer lá em outubro, no início de outubro, nós vamos passar 13 dias por lá e você pode vir conosco. O preço está muito especial. Aproveita que esse preço está muito especial. Viajar 13 dias para onde nós vamos, no preço que está, se eu fosse você, eu aproveitava logo. Entre em contato com a RDP Viagens, que vai ser algo sensacional. A gente falou sobre a questão do Tomás e depois a primeira perda. E depois vieram mais, no caso, o espaço para chegar até a Teresa. Foram 3 perdas, foram 3 filhos. Né? Então, depois do Tomás, aí eu engravidei, perdi. E aí todo mundo dizia, é louca, né? Não tem como. Tal, eu comecei a cuidar um pouco de alimentação, qualidade de sono, suplementação, atividade física. Fui entendendo que isso poderia melhorar as chances, né, de uma gestação ter sucesso. Embora, para mim, todos tiveram sucesso, porque estão junto de Deus. Mas assim, né, para que eu pudesse, né, ver, desenvolver, nascer. E aí, depois dessas 3, eu engravidei da Teresa. Então, você imagina aquela sensação de você fazer o primeiro ultrassom e ver, será que eu vou ouvir ou não o coraçãozinho bater como eu ouvi do Tomás? Nossa, é muito difícil. Eu lembro que Mas eu as e o outras Rafael, 3 também foram no mesmo aspecto? Foram. De nascer e não ter o batimento? Isso. Só no Ou exame. nascer não, engravidar, mas não ter o batimento. Engravidar, aí depois quando chegava, né, o momento de fazer o exame, a primeira ultrassom, às vezes pedia para repetir, porque dependendo do tempo tinha que comprovar e tal, mas era sempre nesse formato. Né? Eu não chegava a perder, assim, não era visível. Eu só sabia, aí chegava a hora do exame, era o momento de eu saber. No caso, a primeira ultrassom feita com quantos meses? Foram com 12 semanas. 12 semanas, isso. certo. Às vezes um pouco mais cedo, alguns foi 8 semanas, 9 semanas, né? Mas é porque o mínimo é que com 8 semanas já dê mesmo para ver. Então, até 6 semanas ainda se considera a possibilidade de, às vezes, o bebê não estar com... Né, não se pode ouvir o coração bater. Certo. Mas depois, já no início, sem os outros órgãos formados, você já vê aquele coraçãozinho gritando a vida. É maravilhoso. E aí, eu sabia que eu ia ter uma Teresa. Eu já tinha, minha filha vai ser Teresa. Uhum. E quando nós fizemos a ultrassom, ouvimos aquele som bem alto. E a Teresa veio. Eu me lembro, Guto, que toda Eucaristia, toda vez que eu comungava,
eu dizia: filha, e todos os outros, recebe nosso Senhor. Ele é o teu alimento para essa vida ou para a vida eterna. Recebe, ele é o teu alimento. Se for para ficar comigo, ele vai ser teu alimento para estar aqui comigo. Senão, ele é o teu viático, né? Um dia vai ser um viático. E a Teresa foi isso. Foi a gestação inteira fazendo esse propósito com Deus, né? E Deus quis. Eu aprendi que um filho não é troféu, não é sinal de bênção ou não, no sentido assim, aquele que não tem não foi abençoado, aquele que tem foi, perdeu. Tem um mistério aí, e em todo ele, né, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, assim, de ver o que Deus, com cada um que ele trouxe um ensinamento para mim, para nós como família. Nenhum veio em vão. O tempo que ficou, o momento. Porque na medida que você sabe que tem uma vida gestando dentro de você, você já começa a imaginar. Você faz muitas coisas com ele, com esse bebezinho dentro de você, né? E depois veio a Teresa. Aí o médico falou: querem saber? Já dá para saber se é menino ou menina. Eita. Daí a gente falou: sim, porque precisava fazer aquela chá de fralda e tal, de revelação de menino, menina. Não precisava disso. E aí ele disse: é uma menina. Dele, vocês já pensaram, né, no nome dela? Meu marido riu até hoje, que eu falei: Teresa. Ele disse: não dá nem para pensar outro nome. Falei assim: não, a Teresa, quando eu escrevi os e-mails, todo domingo eu escrevo e-mails para quem se cadastra para receber as minhas cartas. É um e-mail mais íntimo. E quando eu colocava o nome dessa pessoa, eu sempre pensei em alguém que eu estava falando no 1 a 1, mesmo que fosse para 40 mil pessoas. Mas era no 1 a 1. Então eu sempre chamava essa mulher de Teresa. Aí depois que veio a Teresa, eu mudei o nome. Entendi. Mas era a minha Teresa, eu sempre escrevia para ela. Então a Teresa veio assim, foi parto natural. Eu segurei ela nos braços, a médica só assistiu. Eu cheguei já com 9 de dilatação. Eu aprendi a respirar bem, Deus me agraciou demais. Foi um parto maravilhoso. Depois dela eu tive 2 perdas também. Uma que foi um pouco mais tensa, assim, né? Tive muita perda de sangue e tal, mas depois me recuperei, procurei cuidar, fazendo exames. Não é algo irresponsável também. Sim. Nunca foi algo, né? Então eu fui sempre buscando com os médicos, buscando tratamento, buscando identificar aqui e ali. E, enfim, há pouco tempo eu descobri que eu tenho uma trombofilia. É um tipo de trombofilia não muito comum, que a maioria das mulheres fazem um mais comum, que eu fiz já há muito tempo. E tinha, né, o resultado tinha sido negativo. E aí, graças a Deus, uma médica que me recebeu, né, numa das últimas perdas, me encaminhou uma médica que trabalha, né, especificamente com mulheres com trombofilia. E ela indicou os exames corretos, todos que eu precisava fazer, e eu descobri a trombofilia. Então, agora, né, se vier a engravidar, se for vontade de Deus, se não for, também ele sabe, né? Mas se eu vier a engravidar, eu sei do tratamento que eu preciso ter ao longo de toda uma gestação, né? Eu digo, o Tomás e a Teresa são 2 milagres na minha vida. Muito bom. Coisa linda, hein? Tem uma frase que lhe acompanha, inclusive agora, né, com o lançamento desse livro sensacional aqui, que todo mundo aqui no estúdio ficou impressionado, né? Dentro desse livro aqui, você pode... cada capítulo é um tema profundamente importante, não é? O seu esposo fez o prefácio? Fez. Mas que chique! Olha que coisa, hein? Que chique, o Rafael. Fiquei emocionada. Faça da leitura uma alavanca para a oração, silêncio e recolhimento interior, aprendendo a ser filha, trato de amizade com Deus. A minha esposa estava dizendo que estava louca para ler já aqui, viu? O encontro com a verdade, fazer massagem no marido toda noite. Não tem, isso aqui não tem, né? Mas você sabe, né, amor?
Meu pé dói, né, amor? Meu pé dói, né? A cara dela. Ela gosta da brincadeira. Entre as panelas anda o Senhor. Olha, que maravilha. O tratado do homem seria dentro das panelas anda o Senhor. Nossa, cara, eu sou insensível, né? Mas falando sério agora, entre as panelas anda o Senhor. Nossa, mas que coisa sensacional. Por trás o que significa trazer isso daqui? Pois é, por trás dessa expressão, quem for procurar nas principais obras dela, Castelo Interior, Livro da Vida, que é o livro autobiográfico, e também Caminho de Perfeição, não vai encontrar a expressão por entre as panelas. Entre as panelas anda o Senhor. Essa expressão está no outro livro dela, Fundações. Eu tenho as obras completas. Ah, tá. Ela realmente falou isso? Ela realmente falou. Ela realmente vai dizer... deixa eu ver aqui, eu posso... Pode. O que ela mesma diz sobre isso. Uma pessoa com quem falei há poucos dias, havia 15 anos que a obediência a trazia tão ocupada em ofícios e governos que em todo este tempo não se recorda de ter tido um só dia para si. Bem lhe pagou o Senhor, pois sem saber como, achou-se com aquela liberdade de espírito tão apreciada e desejada que tem os perfeitos e no qual acham toda a felicidade que nesta vida se pode desejar. E não só essa pessoa, mas outras ainda conheci, a quem aconteceu da mesma sorte. Não as via há bastante anos, e perguntando-lhes em que os haviam passado, diziam-me que todos em ocupações de obediência e caridade. Por outro lado, achava-as tão crescidas em coisas espirituais. Então, ela diz assim, eu constato que essas pessoas cresceram tanto espiritualmente, não eram pessoas no convento, ou eram pessoas no convento como ela, mas que tinham as suas atribuições. Imagine ela como madre e fundadora e reformadora de um Carmelo, que me espantavam. Eia, pois, filhas minhas, não haja desconsolo quando a obediência vos trouxer empregadas em coisas exteriores. Entendei que até mesmo na cozinha, entre as panelas, anda o Senhor. Olha que lindo, hein? Ela faz, né, uma experiência mística, né? Dizem aí, vai se contar que ela, né, fazendo ovos, ela acaba, né, tem um êxtase. Mas não é no sentido da gente fazer êxtase, mas é no sentido da gente aprender a encontrar Deus em meio aos nossos ofícios e obrigações, porque no cumprimento fiel do dever do nosso estado de vida, daquilo que a gente precisa fazer com fidelidade, com amor a Deus, elevando e ofertando a Ele os nossos trabalhos, aquilo que somos chamados a fazer, seja uma mãe que com seu bebezinho tenha que se dedicar, né, uma boa parte do seu tempo a isso. Aí também Deus se encontra. Aí também há a possibilidade de Deus nos encontrar em meio às atividades. Ela vê que muitas dessas pessoas estão crescidas espiritualmente. Sim. Obviamente, encontram o seu tempo de oração, mas aprenderam a entregar tudo o que fazem a Deus pela via da oração. Falar desses trabalhos, claro, a gente não afirma que o trabalho da mulher sempre é o trabalho de estar entre as panelas. Não é isso que a gente está dizendo aqui. Não, né? não. Mas trazer expressões como essa, ou tratar a feminilidade num viés nessa linha de, olha, os afazeres, o sacrifício, o esposo, a família ser uma mola propulsora para a santificação, né? Não vai meio de encontro ao pensamento daquilo que é feminino da grande massa, ou melhor, da grande massa, de muitas mulheres? Porque a minha pergunta é essa. Você tem muitas pessoas que buscam o que você fala, não é? Muitas mulheres que buscam aquilo que você fala, traz na mentoria e tudo, né? Isso acaba demonstrando que aquele conceito, não pode ser logo a palavra, aquele conceito meio feminista da coisa e tudo, não é tanto muito aquilo que a maioria das mulheres pensam, ou não sei, você pode dizer, pode até ser, mas isso chega aí ao encontro desse modo de pensar ou não? Eu estou falando aqui...
mesmo que nós não tenhamos declarado, Sim, nos declaremos feministas, né, com todas as expressões, às vezes, assim, impactantes, essa ideia, essa ideologia feminista, né, ela está presente de forma muito sorrateira. Que é aquela ideia da mulher, às vezes, assim, eu não vou, né, eu não vou ficar aqui para o meu marido, eu vou fazer, né, é a minha casa, é a tua casa, é o meu carro, a fulana tem isso, então eu não tenho nós, né? Eu percebo que a mentalidade feminista, ela aparece de maneira muito sutil e ela interfere gravemente nos relacionamentos conjugais, inclusive na vida religiosa, né? E principalmente na vida conjugal e na família. Então, essa mulher eterna, Gertrude von Lefort, que é uma autora, junto com Edith Stein, que também são grandes autoras. Edith Stein é discípula de Santa Teresa, foi lendo o livro de Santa Teresa d'Ávila. Será a próxima doutora da igreja, se Deus quiser, né? Tá às portas aí. Ela leu o livro da vida e né, é realmente um impacto na vida dela. Ela fecha o livro dizendo: encontrei a verdade. Isso. Então, essas mulheres, elas vão entender essa mulher eterna que está dentro de nós. A própria constituição física da mulher é símbolo daquilo que ela é chamada a ser na sua identidade mais profunda. Só que não é só um caráter físico, é símbolo também do seu chamado mais profundo, interior e espiritual. Por que os órgãos reprodutivos do homem são para fora e da mulher são para dentro? Porque é dentro, a mulher é esse ninho, a mulher é o aconchego, a vida, ela precisa cultivar a vida interior para que ela gere vida, para que ela se conecte com essa vida e transborde essa vida por onde ela passa. Isso é na vida familiar, isso é no trato com os filhos, isso é na relação matrimonial, isso também é no trabalho que ela desenvolve e no apostolado que ela desenvolve também. Então, esse caráter feminino não é algo que diz respeito apenas à mulher que está em casa e não trabalha fora. O que precisa corrigir e a mulher entender é onde deve estar o seu coração primeiro. Porque uma mulher que assumiu o sacramento do matrimônio, é casada, ela precisa entender o lugar dessa vocação assumida e abraçada na sua vida. Mesmo que ela trabalhe fora, como Santa Giana. Santa exerceu a medicina, foi pediatra, né? Tiveram 5 filhos. Mas o que acontece? Ela entende, o seu coração está em primeiro lugar, a sua casa, a sua família. Mesmo trabalhando, o que ela faz lá está em conexão com o que ela está vivendo no dia a dia. Então ela volta para o lar e volta inteira. Ela não fica com a cabeça só no trabalho, ou lá no trabalho e com a cabeça em casa e a cabeça no trabalho deveria estar. Não, eu não estou dizendo que toda mulher deva largar tudo e ficar em casa somente. Isso é muito raso. Porque muitas mulheres vão encontrar o seu trabalho e há momentos na vida, Guto. Quando eu falei que eu abri mão do doutorado na Itália, eu sei que eu teria que abrir mão de amamentar o meu filho recém-nascido. Eu estava sozinha com meu marido em Curitiba. Sim. Então, eram várias circunstâncias que me fizeram fazer essa escolha, que eu não me arrependo de modo algum. Mas não significa que eu nunca vá fazer um doutorado. A vida é cíclica. Isso. Tem momentos. Então, às vezes, a mulher precisa entender, e às vezes esse momento que você olha mais para dentro, mais para o lar ou para o filho que é muito pequenininho, está te dando força, está te forjando para quando você for trabalhar, exercer os teus outros trabalhos, o teu apostolado, transborde lá fora para as pessoas. Eu trabalho. Eu sei que o que eu faço aqui é um trabalho. Claro. E eu preciso levar a sério esse trabalho. Eu tenho horários, eu preciso realizar coisas que nem sempre eu estou com todo o pique, com toda a energia para fazer no momento. Mas, como qualquer outra pessoa que trabalha fora, que precisa também despender essa energia para realizar o que deve cumprir, o que deve fazer. Eu percebo que é isso, Guto. A mulher precisa fazer essa conexão. A ordem não é as coisas arrumadinhas. A ordem interior é a ordem do amores, é a ordem do amor. Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho vão dizer isso. Que ordem do amor é essa? Primeiro Deus, depois as pessoas, depois as coisas.
O problema é que às vezes a gente inverte, as coisas ficam em primeiro lugar. E aí eu não tenho tempo para Deus. E não tenho tempo para o meu marido e para os meus filhos. Eu estou toda hora querendo resolver e fazer as coisas do trabalho. Isso precisa entrar em equilíbrio. Isso precisa se ajustar. É esse eixo ordenador. Então, só a vida interior, a vida espiritual, é que vai te dar essa capacidade de olhar e analisar a tua própria vida. Né? O Ortega y Gasset, que é um filósofo espanhol, vai dizer: quem sou eu? Eu sou eu e minhas circunstâncias. Se eu não as salvo, eu não me salvo. Verdade. Então eu preciso salvar tudo isso que eu sou. Isso que eu sou está em tudo aquilo que eu assumi, que eu abracei viver. Quando a mulher entende isso, algo dentro dela é como um trem que estava descarrilhado. Santo Agostinho diz: você corre muito rápido, mas sempre mais para fora do caminho. Quando você encontra esse eixo, esse trilho, a tua vida interior, a vida começa a correr nos trilhos. Todo o resto. Por isso eu trabalho formação humana, não somente a formação espiritual. O meu curso, a Intus Legere, é um programa de formação humana e espiritual para mulheres, que inclusive tem agora o reconhecimento do MEC. Olha que maravilha. É um curso de extensão Agora, universitária. Quando se fala de uma realidade hoje da mulher em que a maior parte delas vive a sua vida como mulher, como esposa, mas também precisa trabalhar, né? A maioria das mulheres hoje trabalham, isso é maravilhoso. E não só hoje, né? Isso. Você imagina como que era uma família camponesa, uma família sem a Revolução Industrial. É verdade. Todos trabalhavam. Filhos, todos. E hoje, agora, na realidade, tipo, um emprego fora e precisa realizar e tudo, né? Como que a gente poderia trazer aqui alguns pontos práticos ou designações específicas de como a mulher, o que ela pode fazer para preservar uma vida interior diante do grande avalanche que é o dia de uma mulher, na realidade em que vivemos. Qual é o ponto? A vida interior, a gente precisa ter um plano de vida espiritual. Então não é só o terço, e aí o mais. Eu preciso ler, eu preciso ter um momento de oração, eu preciso ter Eucaristia, né? A dominical. Sim. Então eu vou vendo, é como você entra, né, numa academia e aí você trabalha só perna. Ou você trabalha só braço, parece aquele Johnny Bravo, não sei se você já viu um desenho. Ele é todo musculoso em cima, embaixo suas pernas são fracas. Por quê? Porque trabalha só um aspecto. O plano de vida espiritual, ele te permite olhar e ver. Eu posso encontrar Deus aqui em meio a isso que eu estou fazendo. Eu rezei com a liturgia do dia, eu peguei o Evangelho, eu anotei o Evangelho para mim naquele dia, aquela frase ou aquela palavra foi rema para mim ao longo do dia. Foi uma palavra que ressoou, de vez em quando eu me recordo, a partir de jaculatórias, orações. Você tem, ou na cozinha, ou no seu ambiente de trabalho, uma imagem, um crucifixo, uma frase que te faça o teu coração voltar-se para Deus. Eu sempre digo que há uma expressão, né, eucarística que eu acho muito, muito pertinente. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Então, às vezes, você no meio do furacão, da correria do dia a dia, você diz, corações ao alto. Meu coração está em Deus, está em Ti, Senhor. Então, esse hábito, eu digo, a gente precisa cultivar pequenos espaços de oração. Às vezes está sempre ligado. Você está direto, né, no WhatsApp, ou vendo Reels no Instagram, né, ou no YouTube. É claro que em alguns momentos isso é necessário, mas se você não dá espaço de silêncio, você não consegue se ouvir. Nem ouvir a Deus e nem ouvir direito o outro. Porque às vezes você está imbuída desse monte de barulho, de ruído, e não consegue prestar atenção. A mulher, essa atenção da mulher, ela é essencial, por isso a vida interior. Ela percebe quando o clima da casa não está bem. Ela percebe quando aquele marido está mais quieto, zangado. Ela percebe quando o filho está, porque ela senta na mesa e ela está atenta.
Ela promove um momento para todos sentarem à mesa, ela arruma a mesa, ela faz ter gosto de sentar à mesa. Não dá para sentar no almoço, no jantar. Domingo é o nosso dia sagrado. Eu vou preparar. Eu trabalho a semana inteira. Domingo é o dia que eu vou preparar o almoço. Eu vou criando memórias. Entende? Então, são esses pequenas gotas de espiritualidade ao longo do dia que vão dando para a alma feminina esse respiro que ela precisa ter. Tá? Então, não é a mulher ficar 1 hora de oração, de adoração. Às vezes, essa mulher não vai conseguir fazer isso ao longo do dia dela. Mas imagina se ela começa a oferecer o seu dia, já acorda, traçando o sinal da cruz, oferecendo aquele dia ao Senhor. Pega o evangelho do dia, reza com a liturgia, toma uma palavra, vai levando aquela palavra ao longo do dia, reescreve num caderno, põe numa folha, sabe? Aí no meio das coisas que ela vai fazer, seja em casa, seja fora, isso vai como que alimentando, nutrindo o interior dela de sentido. Às vezes é uma palavra de sabedoria. Na hora que ela rezou, que ela parou ali, ela nem viu muito sentido. Estava correndo e não conseguiu, às vezes até se distrair um pouco. Mas ao longo do dia ela vai perceber quanto fez sentido aquela pequena parada de manhã para que ela entendesse o que Deus queria conduzir, a sabedoria que ela precisava para aquele momento da vida dela. Olha só. Nas mentorias que você já fez e nas mulheres que você atende, escuta ou recebe uma devolutiva e tudo, qual assunto chega a ser mais recorrente quando diz assim, Larissa, isso daqui, olha, isso me atrapalha, né? Você já falou que o marido é campeão, não é brincadeira? Nem sempre, né? O marido é o campeão da recorrência, né? Mas você falou que não só atendeu mulheres casadas, mas até freiras, solteiras e tal. Se a gente fosse fazer aqui um improviso de um ranking de recorrência, talvez o top 1 e o top 2, a gente poderia colocar na mesa aqui quais circunstâncias, talvez? As relações familiares. Certo. As relações familiares... olhar a história, ela às vezes olha o que ela viveu, as escolhas que ela fez, ela pensa que eu deveria ter casado, né? Aí depois de tantos anos se pergunta isso. Acho que eu estou fazendo errado, enfim, esse ponto. E tem um ensinamento que eu parto dos padres da igreja, que é a partir da encarnação, a teologia da encarnação de Jesus Cristo, de Nosso Senhor. Que, se não me engano, é Santo Irineu de Lyon, que vai dizer, o que não é assumido não pode ser redimido. Jesus assumiu toda a humanidade para redimi-la por inteiro. Essa mulher precisa olhar para a sua história e assumi-la. Porque enquanto ela não assume e está sempre buscando um culpado, entendeu? Porque meus pais fizeram isso, porque eu fui, às vezes, sofri um abuso. Eu digo, a gente não pode mudar o que as pessoas fizeram ou fazem conosco, mas a gente pode mudar, é nossa escolha, o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Essa escolha é minha. Há pessoas que diante de uma dor, é como uma pérola, é aquela areia, aquele incômodo, e ela aprende nesse caminho de interioridade a tornar isso sua pedra preciosa. Ela assume, ela abraça, ela reconhece. Às vezes é dolorido, mas é redentor, é libertador. Essa mulher assume. Ela para de dizer que, entendeu? Porque esse é um problema que não gera transformação. Essa mulher que ainda está buscando o governo, a ideologia, o patriarcado, a perseguição. Essa mulher que está sempre vendo alguma coisa, entendeu? Ou alguém assim, um pai, um avô, um tio, um professor, um culpado. Isso vai enfraquecê-la constantemente. Não estou dizendo que não tem uma parte de culpa, às vezes, de outros, mas ela assume o que cabe a ela. Assume para redimir. E como que eu vou viver essa vida redimida em Cristo? É isso. Tem a leitura do Sábado Santo, que é uma homilia antiga do século IV, grega. E essa homilia, ela é maravilhosa. É de um autor desconhecido, e ele vai falar que no Sábado Santo, deixa eu
me recompor aqui com a tosse. Fica à vontade. No Sábado Santo, Nosso Senhor desce à mansão dos mortos e vai ao encontro do primeiro pai, Adão e Eva. Ele desce às regiões mais profundas e escuras e vai ao encontro de Adão e Eva. E quando Adão o vê e diz, o meu Senhor está vivo, ele está no meio de nós. E aí o Senhor diz, né? O Senhor está conosco, né? E na homilia Cristo responde, e com o teu Espírito, vem, levantamo-nos daqui, porque eu não te criei para ficar aqui, eu te criei para a eternidade, eu te criei para algo maior. Então Deus estende o seu braço nesse processo de redenção. Tem a maçã mordida, tem um poema muito belíssimo no primeiro capítulo que eu falo sobre isso, de Eva. Ela dá a maçã mordida para o menino que nasce, a encarnação. Então, assim, mesmo que você tenha errado, mesmo que você tenha falhado, você pode entregar a Ele. O braço de Deus nunca é curto para nos alcançar, mas eu preciso querer receber esse braço. Eu preciso estender meu braço para Ele. Ele jamais cerrou seus braços. Pode ser no lugar o abismo mais profundo. Pelo mistério da sua morte, da sua cruz, ele desce. E desce para nos resgatar. Estende o braço, mas eu posso não querer. Então, aí é uma decisão minha. É isso que eu trabalho com as mulheres. Elas olham para a sua história de novo, de maneira redentora. De maneira, eu preciso assumir. Eu preciso tomar a minha vida nas próprias mãos. Intus legere é um termo no latim que são duas palavras. Intus é dentro. Legere é ler. A capacidade de ler dentro, no íntimo da alma. Então, essa mulher faz essa leitura e volta com essa luz, né, de Cristo, que vai dar sentido. Ela ressignifica a sua história à luz de Deus, à luz da misericórdia divina. Muito bom, hein? Tanta conversa aqui. Deixa eu aproveitar aqui e lembrar para você que nós estaremos agora de 4 a 7 de julho na Tecnochurch, que é a feira que vai acontecer durante a Expo Católica. Uma feira de tecnologia católica. Inclusive, nós estaremos na Expo Católica com um estúdio de 4 a 7 de julho na Promagno Eventos. Nós teremos lá a primeira feira de podcast católico do Brasil. Dentro do nosso estúdio, no sábado da Expo Católica, ou seja, no dia 6 de julho, o dia inteiro, quantos podcasts? 6, 7, mais ou menos? 7 podcasts católicos vão estar fazendo um episódio durante todo o sábado. Cada um, 1h30, vai ter o seu momento para gravar com alguém. Então, vamos ter a presença lá do Santa Carona, do No Barco Podcast, o pessoal dos Arautos TV, Follow Me Cast, uma galera lá, não é? Cada um vai ter o seu momento lá para gravar na Expo Católica. Então está todo mundo convidado para a Expo Católica, que vai ser um grande evento, como sempre é a Expo Católica 2024. Quando você vai fazer uma camiseta católica, a primeira coisa é quem vai fazer a arte. Aí a pessoa passa um tempão para entregar. O que você vai fazer? Vai fazer uma camiseta católica? Liga para Sabatini. Eu quero uma camiseta para Crisma. Eles já sabem que Crisma vai ter o Espírito Santo, já sabem que tem que ter ali alguma coisa ligada aos dons. Eles vão entregar a arte, eles vão mandar para você, você vai aprovar e vai chegar na sua casa a camiseta, quantas você quiser, para qualquer lugar do Brasil. Isso eu falo para Crisma, primeiro Eucaristia, evento, mentoria, evento presencial, quando se fala de acampamento. Gente, a Sabatini Camisetas, além de ter uma capacidade criativa extrema para camisas personalizadas católicas, entrega rápido, de extrema qualidade, o preço muito bom, para qualquer lugar do Brasil. Então, vale a pena você investir, entregar o seu projeto de uma camiseta católica a quem não vai te dar trabalho e que vai ser rápido, tá bom? Quero lembrar, você que tem filho, como eu tenho também, criança, gosta de assistir animação, Arte Piedosa. Gente, os animadores do Arte Piedosa, eles trabalharam para a Disney. Eles fizeram projetos para a Disney, Universal Filmes. E eles deixaram esse trabalho para evangelizar. Então, lá tem o Pequeno Francisco, lá tem o filme do Padre Pio. Já lançou o filme do Padre Pio? Já? Ainda não, vai lançar, né? Estão preparando para lançar o filme do Padre Pio.
E tantos outros filmes, vídeos. Lá tem o Padre Paulinho Ricardo, o Frei Gilcinho, a Madre Kelly Patrícia pequenininha, tem o Padre Leozinho, o Dom Henriquinho, que está aqui atrás de mim. É sensacional, vale a pena. Se seu filho tem um tempo para ficar na tela, que seja no Arte Piedosa, assine o Arte Piedosa com 10% de desconto aqui, ó, aqui, nesse link que está na descrição. Quero aproveitar e entregar um livro aqui para você que conta a história do Centro Católico, Universitário Católico Ítalo-Brasileiro, que completou agora 75 anos. A história extraordinária de um imigrante italiano que ajudou a mudar a educação no Brasil. Você vai conhecer um pouco aí a história, pode levar, é seu. Um livro sensacional. Obrigada. Muito bonito também. E você precisa conhecer aí, são 50 cursos de graduação, 80 cursos de pós-graduação, mais de 80 cursos de pós-graduação, cursos de extensão. Todos os cursos são tocados por um princípio, os princípios católicos. É sensacional. Então aqui você vai ter uma psicologia que tem uma base muito forte em Viktor Frankl. Aqui você vai ter uma assistência social que não vai te ensinar marxismo. Aqui você vai ter um curso especial de teologia, na minha opinião, um dos maiores do Brasil. Aqui você vai ter um curso de história que não vai distorcer a verdadeira história do Brasil, inclusive considerado por Dom Bertrand de Orleans de Bragança como um dos melhores cursos de história que existem no Brasil. Gente, são vários cursos de graduação, tem curso presencial, tem curso EAD, e você tem a oportunidade de estudar, entregar a sua vida acadêmica, quem tem excelência no ensino e também trabalha com os princípios católicos em todos os seus cursos de graduação e pós-graduação. Escolha a sua aqui no Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro hoje e faça a sua matrícula, tá bom? Por fim, eu quero convidar você a conhecer a cidade de São Miguel Arcanjo. Estou feliz, porque tem muita gente que chega lá e diz, olha, eu vim aqui por causa do Santo Flow. E a gente encontra com as pessoas, quando a gente não está lá, as pessoas contam, eu fui lá e tudo. Conhecer a construção da maior estátua católica do mundo, São Miguel de 70 metros. A Gruta do Arcanjo. Eu não sei você, mas imagina, chegar a estátua pronta, o complexo pronto, e você dizer, eu tenho um pouco de mim aí dentro. Eu ajudei com um pouco de mim. Então, está aqui o telefone, você pode ser um devoto colaborador. O pouco que você dá todo mês, você vai estar ajudando a construir esse grande complexo, que já está a todo vapor em honra a uma das maiores devoções do Brasil, que é a devoção a São Miguel Arcanjo. Tá bom? Aqui tem uma frase, Larissa, que você usa, a alma ama o que o intelecto busca conhecer, né? Que é uma frase de Santa Teresa d'Ávila. Eu penso ser extraordinário toda essa abordagem que você utiliza de fomentar no coração das mulheres esse desejo por uma busca de conhecimento e de espiritualidade. Como você já falou, primeiro Deus, depois as pessoas, depois as coisas, não é? Na sua experiência e de tudo aquilo que você tem vivido em relação às mulheres, né? O que mais tira a mulher hoje da centralidade de sua espiritualidade? Seria a correria? Seria realmente a desvalorização interior daquilo que é transcendental? Seria realmente um pensamento de que eu preciso fazer e não preciso tanto rezar? Ou a mulher hoje moderna, a mulher de hoje, ela já não traz aquela bagagem de espiritualidade que, por exemplo, as mães, as vós, né, cultivavam no coração das mulheres? Assim, o que a gente pode falar sobre isso? Então, porque a alma ama o que o intelecto busca conhecer. Essa frase de Santa Teresa é baseada no ensinamento da doutrina espiritual clássica. As duas grandes prerrogativas da vida espiritual no homem e na mulher é a inteligência e a vontade. Ela tem os seus instintos, as emoções, os sentimentos, que, digamos que numa pirâmide, estão
nessa parte mais baixa, né? Os instintos. Porque isso é comum também aos outros animais. Todos os animais têm um instinto. A mulher tem um instinto. Edith Stein vai dizer que o problema é uma hipertrofia. Essa tendência da natureza feminina pelo pecado original é rompida, é esfacelada. E aí o que acontece? A dimensão do cuidado, que é próprio da mãe, independente de ser mãe biológica ou não, a mulher vai desenvolver isso. Mesmo que ela não case, ela vai desenvolver de outras maneiras, naquilo que ela exerce. A questão de estar também com o outro, né? De ser essa parceira ao lado do outro. A mania de querer controlar. Então, Edith Stein diz, a alegria de servir se torna na doença de dominar. Olha, essa mulher adoece, porque ela não dá conta de dominar, de controlar. Ela não dá conta de dominar o filho. Esse filho cresceu. Edith Stein vai dizer assim, esse filho é adolescente e você está querendo, ele é jovem, que ele fique debaixo da tua saia. Você não vai... isso vai ser um conflito. Esse homem, o esposo, às vezes ela vai querer ficar cobrando, obrigando em cima, ao invés de estar ao lado, auxiliando, ao invés de ser auxílio, que não tem nada a ver com auxiliar. O auxílio na Bíblia diz respeito ao próprio Deus. Nosso Senhor é nosso auxílio e socorro. A mulher é o auxílio, é o socorro do homem. É o socorro dele não morrer na materialidade. Ela chama o homem à vida espiritual. Se ela não está conectada com essa vida interior, com o próprio Deus, ela perde essa capacidade. E aí isso vira uma hipertrofia, ou seja, esse exagero de cuidar, querendo controlar. Ela não espera o processo de crescimento, de amadurecimento do outro. Aí essa relação fica frustrante. Ela, às vezes, por não cultivar uma vida interior, vai buscar no outro Deus. O lugar de Deus na nossa vida, só Ele cabe dentro de nós. Seja casado, seja solteiro, seja o que for. Deus ocupa um lugar dentro de nós que ninguém dá conta de ocupar. Nesse vazio, se você tenta buscar e colocar um filho, um marido, teu relacionamento vai ser frustrante. Porque você não vai encontrar esse equilíbrio em Deus. Você vai sugar dele e ninguém dá conta de ser Deus na vida de ninguém. Então, é esse equilíbrio. Então, quando eu falo a alma ama, o que o intelecto busca conhecer é exatamente esse sentido. Ela vai conhecer, ela vai estudar as suas emoções, ela não vai ser vítima, entendeu? Santa Teresa fala da louca da casa, que é a imaginação. Quando ela deixa que esses sentidos, entendeu, venham reger a sua vontade e o seu intelecto. A mente fica confusa, a vontade... Você vai tomando decisões, né, da cabeça. E aí, o problema, às vezes você vai ouvir lá, faz o que teu coração mandar. E teu coração, a tua cabeça está confusa. Você não está conseguindo prestar atenção. Você não está buscando isso. E aí vem o problema. Você toma decisões no impulso. Só que essas decisões têm consequências para a vida. É o que a gente vê muitas mulheres. Porque eu queria, eu sentia, eu acho que eu não amava mais, acho que eu amo, acho que isso, acho que aquilo. Agora, essa confusão. Então, a ordem está que o intelecto, que a gente busque educar a nossa imaginação, os nossos pensamentos para Deus. Por isso a importância da leitura, da oração, por isso a importância do silêncio. Isso vai ordenar a tua mente. E vai reger a tua vontade, as tuas decisões. Você não vai, mesmo que às vezes suba o teu sentimento, a raiva, vai ter. Não é para a gente jogar isso fora. O sentimento está ali, mas você vai estudá-lo, você vai reconhecê-lo, considerá-lo, mas não vai ser ele que vai reger. Você vai pensar, eu estou com raiva, eu vou esperar para falar. Agora, se eu falar, eu vou fazer nhaca. Se eu fizer isso, eu vou tomar algo no impulso que vai estragar o meu casamento. Se eu fizer isso, eu vou cutucar e falar o que eu não deveria. Então, assim, eu vou abandonar uma vocação porque estou sentindo algo. Calma. Deixa, pensa, cultiva, né? Pensa, reflita. Nossa Senhora cultivava
todas as coisas, né, as meditava no seu coração. Então, a mulher precisa redescobrir esse lugar para ordenar dentro dela o que vem primeiro, para ela poder tomar decisões mais sensatas, com sabedoria, com equilíbrio. Você fala muito sobre o dever de Estado, não é? Que, pelo que o nome já fala, tipo assim, é onde nós deveríamos estar ou reconhecer aonde deveríamos estar, né? Mas o que seria essa questão do dever de Estado para alguém que é casado, alguém que é celibatário, alguém seja como for, e quais seriam as consequências da pessoa, mesmo sabendo o seu dever de Estado, acabar não vivendo e ignorando essa percepção na vida, não é? Um pouco daquilo que eu falei agora. O dever de Estado é você refletir, é você pensar onde eu estou, quem eu sou. E quem eu sou tem a ver com as circunstâncias de vida que eu estou. Eu sou casada, eu sou mãe, meus filhos têm essa idade, eu trabalho dessa forma. Então você vai prestando atenção, você vai fazendo a leitura de quem você é. Você instala isso na tua realidade mais profunda, para você assumir e redimir tudo isso à luz de Deus. Então, a graça, a igreja vai falar da graça no dever de Estado. Há uma graça nesse dever. Talvez a mãe diga assim: eu não tenho a formação da Larissa, eu não fiz teologia e todos esses cursos e especialização em psicologia atomista, isso e aquilo para... né, e outros livros que ela leu sobre educação dos filhos ou sobre relacionamento. Você tem, entendendo a graça no seu dever de Estado, que no cumprimento do seu dever há uma graça santificante. Então você começa a prestar atenção nisso e começa a colocar sentido nesse estado de vida que você abraçou. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o melhor. Esse tempo que eu tenho com os meus filhos, eu vou estar inteira com eles. Eu quero estar agora com eles. O que eu preciso educar? A escola, não estou dizendo para as mães virarem tudo homeschooling. Eu preciso entender que mesmo que meu filho esteja na escola, tem algo que me cabe. Tudo educa. O lar educa. A atmosfera do lar está formando essa criança, esses filhos. Então eu preciso estar atenta a isso. Tudo que eu estou fazendo, cuidando, está gerando, está formando essa criança, essas meninas, né, esses meninos. Aí, além disso, a mulher vai entendendo também que ela precisa tomar a vida dela nas mãos, no sentido dela entender, eu preciso dar frutos aonde Deus me plantar. Aonde eu estou? É aqui que eu vou chamada a dar frutos. Porque, às vezes, o que as mulheres acontece? Lê Livro da Vida de Santa Teresa. Lê Edith Stein. Lê a história de uma mulher, de um outro estado de vida, de uma outra realidade e quer aplicar ipsiliter na sua vida. Ela não faz esse exercício de meditação, de ver que luz essa mulher está trazendo para a minha vida. Qual é o meu mosteiro? Qual é o lugar que eu preciso reformar? Ela reformou o Carmelo, eu preciso reformar o meu lar, a minha casa. Então, quando a mulher entende isso, as coisas vão se ajustando. Quando ela não entende, o Beato Carlo Acutis tem uma frase que eu gosto muito, né? Todos nascemos originais, mas muitos de nós morremos como fotocópia. Então, é isso, essa caricatura. Você quer fazer algo que não é você, que não diz respeito à sua vida, não tem sentido com a sua realidade. E aí, esse caminho de santidade, ao invés, parece que você está correndo, reza, faz um monte de coisa, mas você não está trabalhando a sua humanidade. Então, você corre, como diz Santo Agostinho, mas sempre mais para fora do caminho. Então, para você entrar no trilho, você precisa entender e se formar para ter clareza, olhar para você e ver quem eu sou. É isso que eu preciso cuidar. É dos meus que eu preciso olhar. Quando fala depois Deus, as pessoas, quem são essas pessoas em primeiro lugar? O meu marido. Porque meus filhos vão ser nutridos no amor que eu dedicar a ele.
Se tem algo que ajusta, uma vez eu fui me confessar e nós tínhamos mudado de cidade quando a gente veio de Curitiba para Joinville, e o Tomás tinha uns 2 aninhos. E nesse momento, ele estava assim, né, aquele terrible blue também que a gente fala, né, daquela fase assim que ele estava a 1000, eu não estava dando conta. Eu fui me confessar e falei, padre, eu estou muito, né, eu perco às vezes a paciência com o meu filho, Tomás e tal. Eu disse assim, eu não queria, mas eu vejo, quando eu vi, eu falei o que eu não devia, me exaltei. E aí o padre falou, tu vai fazer o seguinte, minha filha, você vai ajustar o teu relacionamento com o teu marido, não é com o Tomás. Você vai procurar, porque essa tensão toda está em vocês. Culto do céu. Eu comecei a prestar atenção nisso e o comportamento do Tomás mudou quando eu comecei a estar mais atenta no meu relacionamento conjugal. Foi incrível. O padre, na confissão, pediu uma direção espiritual e foi assertiva, assim, de entender que eu precisava fazer isso para ordenar. Agora, quando algo acontece, eu já observo, eu já faço a leitura. Essa leitura não rasa, mas profunda, não da emoção, do sentimento que quer explodir, mas vou meditar sobre isso. Por que a casa está assim? Por que o Tomás está assim? Por que a Teresa? Às vezes é você entender, faz parte do momento. Essa bagunça faz parte da ordem do amor. Crianças precisam ter vida. Então, eu também já aprendi isso. Às vezes, a gente vai experimentar isso dentro do lar. Mas a grande riqueza, a grande beleza é você descobrir isso e começar a fazer esses pequenos ajustes ao longo do dia. Eu não vou dar dicas. Eu sempre digo, eu gosto de ensinar às minhas alunas os princípios. São princípios eternos. Porque aí você vai olhar para a sua vida e vai aplicar a partir da sua realidade. Porque senão você quer copiar algo que para a sua realidade não lhe diz respeito. E aí vira uma caricatura de santidade. Para trabalhar, é preciso que a tua humanidade esteja... Por isso eu trabalho temperamentos, né, nessa formação. Muitas coisas que vão dar ferramentas de autoconhecimento para essa mulher. Se nós pudéssemos escolher, não por ranking de ser mais importante ou menos importante, mas por um ranking de ser mais necessário para as mulheres de hoje, 2 mulheres na Bíblia que seriam espelhos diretos às necessidades da mulher moderna ou das mulheres em geral de hoje. Quais seriam as 2 mulheres que nós poderíamos colocar nesse ranking? Sem dúvida, Nossa Senhora está no ranking indisputável. Sim, indisputável. Porque ela foi virgem, mãe, esposa, viúva, viveu muitas realidades femininas em muitos momentos e ciclos da sua vida. Então, é possível olhar para ela e pedir, não só olhar, mas também clamar a intercessão dela para que nos ajude nesse caminho. Ela Perdeu o filho. Perdeu o filho. Quantas mulheres, né? Então, assim, olhar para Nossa Senhora e estar com ela, né? Pedir a ela essa graça, dessa presença feminina. Ela é a verdadeira identidade feminina, que não está corrompida pelo pecado. Ela está inteira, ela está plena e ela pode nos ajudar nesse caminho, né? Mas, além dela, eu citaria 2, que as mulheres gostam muito. Inclusive, uma vez eu já dei um curso sobre as mulheres da Bíblia. Eu fiz uma live com o professor João Rufino e eu falo sobre isso. Vamos depois juntar, na próxima vinda sua para São Paulo, aí a gente junta você e o Rufino e a gente faz um episódio só as mulheres na Bíblia. Ótimo. Seria muito bom, porque aí você poderia trazer alguns aspectos e ele, com os aspectos que ele aborda, seria um mega episódio, né? Fica combinado isso. Já avisa na próxima, tá? Tá bom. Vamos lá. Então, a segunda mulher é Esther. As mulheres têm uma tendência a se encantar com a vida de Esther, que é a rainha. Mas essa rainha, ela soube ser senhora de si. Ela não usou essa realeza para proveito próprio. Ela usou disso para salvar o seu povo.
ela soube estar em oração, ela teve atitude certeira para alcançar o coração do seu marido como rei e tomar e levar a uma decisão totalmente completa. Tanto que a imagem de Esther, ela é muito, até na liturgia, quando a gente celebra Nossa Senhora nas bodas de Caná, nós recordamos Esther. Esther é essa mulher que presta atenção ao que está faltando no reino, nas bodas, e ela vai pedir. Ela não toma a decisão, ela vai ao rei, mas ela sabe que o rei vai tomar a melhor decisão, ela arrisca a sua vida, né? Então, às vezes essa mulher entende realeza como alcançar o grau mais elevado numa grande empresa. E não é isso que realiza a mulher. Entende? Há mulheres que podem ser rainhas do seu lar no jeito como elas conduzem a sua própria casa. E há mulheres que são escravas, mesmo tendo altos cargos, vivem infelizes, frustradas, ocas por dentro, porque não conseguem encontrar dentro delas esse sentido, essa realeza interior que está dentro delas. O rei divino habita dentro delas. Então é preciso, quando a gente olha para Esther, a gente corrige o que é realeza de verdade, que é servir. A outra mulher que também me chama bastante atenção é Eva. Porque Eva pecou. Eva, né, foi todo aquele caminho, mas a gente se esquece de que ela é a mãe dos viventes. E ela faz um caminho de redenção. Ela é a mãe de todo ser vivente. Então, quando eu medito sobre a maternidade, sobre a esponsalidade, quando eu olho para ela. E olho para ela também quando isso está em desvio, né? E aí vai olhar a mulher sábia de Provérbios 31:10 e você vai entender o lugar dessa mulher, que não é uma mulher que está sem fazer nada, é uma mulher que tem seus afazeres, seus atributos, mas encontra esse equilíbrio. Deus ocupa esse lugar. Seu esposo é honrado, é louvado, porque ela entende o seu lugar, ela entende o seu caminho, ela entende a sua realeza e faz isso com muita sabedoria. Eu acho que é isso que nós mulheres precisamos alcançar com as mulheres da Bíblia. Eita, muito bom, hein? Eu não sei se é uma percepção minha, mas eu entendo que as mulheres, do ponto de vista olhando há 20, 30 anos atrás, elas demoram um pouco mais na realidade de hoje para entrar num amadurecimento interior, a uma vida mais madura, né? Eu estava escutando esses dias uma jovem falando com 28 anos, perguntando, e aí, você vai... Não, nossa, mas eu estou tão nova para casar. Nossa, mas vai casar com 35? Para ter um filho com quantos anos, né? Aquela coisa toda, né? Ou seja, a realidade de que a gente falava um pouco agora, de uma mulher que é criada há 30 anos atrás por uma realidade que muitas vezes tinha uma vida de religião, uma vida de princípios, de valores e tal, para uma geração de 10, 15 anos atrás, em que meio que foi esmiuçando, rompendo, né, essa força dos valores, dos princípios cristãos e tal, né? E essa realidade da mulher contemporânea, ela é viva, a gente percebe. Mas eu não sei se você vai concordar, eu percebo que existe uma movimentação, não é? O seu trabalho é um exemplo disso e de tantas outras, né, e tudo, de um desejo de que hoje as mulheres meio que têm uma tendência a querer encontrar dentro de si esses princípios que foram se perdendo ao longo dos tempos, não é? Por exemplo, aqui no Santo Flow, 70% das pessoas que sentam aqui remetem, no mínimo 70%, se não for mais, remetem a tocar a fé por seus avós.
A grande maioria, né? A grande maioria, né? E isso explica alguma coisa, não é? Tipo assim, quem me tocou foi uma geração antes da dos meus pais. Não que os pais, assim, mas você está entendendo o que eu estou falando, né? E hoje parece que existe um caminho meio de volta, não, claro, não é da grande maioria, mas de algumas mulheres que sentem esse desejo. Eu quero ser, na minha casa, uma busca de trazer os princípios da fé e tudo, e ali fazer esse caminho de volta. Então a pergunta é, você percebe que existe essa tendência de querer voltar a isso? E se você realmente também entende que existe uma maturidade meio tardia das mulheres de hoje, porque não foram criadas naquela base, como as avós, como aquela base mais antiga que a gente tinha das coisas, né? Totalmente. Eu fico pensando, daqui a algum tempo, o quanto isso também vai impactar. Isso. Porque esses pais que se tornam avós, né, não transmitem isso, aí vai corrompendo uma geração. Porque não são só os pais, agora são os avós, né, que querem ter uma vida, às vezes, totalmente distante. Né, se perdem nisso. Nós fomos educadas, criadas, somos de uma época, uma geração, educadas para estudar, para trabalhar e não depender de homem. Não depender de marido. Esse é o mantra que às vezes da geração que das gerações que aí o que acontece? Só que o desejo natural nessa mulher não morre. Tem um livro que eu já li de mulheres que foram dessa primeira leva do feminismo, que decidiram não casar, não ter filhos, e encontraram-se depois com 50, 60 anos, e vai ser feita uma entrevista com elas. A grande frustração dessas mulheres, chegarem nessa fase da vida e verem que a vida passou, e que elas ficaram batendo numa tecla que as esvaziou. Não estou dizendo que toda mulher deve casar. Há outras vocações e, às vezes, mesmo que você queira, há percursos e caminhos diferentes. Mas é verdade que muito tem do nosso querer, que está fechado. Eu mesma, Guto, eu casei com 34 anos, para 35 quase. Eu tive o Tomás com 35, quase 36. Sim. Hoje eu tenho 43 anos. Então, eu vejo essa mentalidade, mas ela é muito sutil. Mas ela está presente. E isso vai atrapalhar e ferir os relacionamentos, a constituição familiar, o cuidado, a educação desses filhos. Isso impacta demais na vida das mulheres, embora nem sempre elas se deem conta disso. Então, o que é preciso? Se você foi educada, tá, a estudar, fazer uma faculdade... Peraí. Fique à vontade. Fazer uma faculdade, enfim, colocar força nisso. Trabalho. Acho que eu vou precisar de água. Bom, aguinha para ela, amor. Peraí, eu vou pegar aqui. Tem aí, pode pegar, fica à vontade. Paramos na palavra faculdade. Fica tranquilo. Ele arranca tudo, né? Eu penso, agora ele vai concluir ele. É um bom sanguíneo, né? Né, Ju? E pelo jeito a Ju é mais introspectiva, né, Ju? Ai, Jesus. São os dons e talentos. Né? Como é que vai fazer um podcast alguém que... tem que render, né? Tem que render. Então, vamos lá. Eu falei faculdade. Isso, vai lá. E depois o que ocorre? Elas casam-se, querem ainda casar, mas querem formatar dentro dessa ideia. Não funciona. Começam os conflitos. Conflito com o marido, conflito com a casa. E por quê? Por que às vezes ela não quer aceitar esse lar? Por que ela apanha tanto para cuidar de um filho? Por que hoje tem consultoria de sono? Não precisava isso hoje. Não precisava isso antigamente. As avós, as tias, tinham essa sabedoria milenar, tinham muitos filhos e conseguiam ensinar com segurança
as outras gerações femininas nesse caminho. Hoje não tem, você precisa contratar porque realmente não tem. Você precisa aprender a humildade, minha querida. Você pode aprender a ser melhor, a ficar melhor dentro do lar. Aprenda a cozinhar. Aprenda algumas dicas, você não precisa ser a melhor. Quando eu estava para ganhar o Tomás, eu conversei com uma amiga, ela tinha na época 7 filhos. Hoje ela tem 8. E ela me disse algo, aí a gente vê a sabedoria, né? Ela disse assim, eu falei, será que eu vou ser uma boa mãe? Porque eu me vi, eu não sei. Eu sei muito bem ler, estudar, tudo isso, né, foram muito estimulada para isso. E ela disse, você vai ser a melhor mãe do mundo que o seu filho precisa ter. E aí eu entendi, eu preciso aprender. Eu preciso aprender. Então você, que se vê às vezes patinando, apanhando dentro do seu lar, você pode aprender algumas coisas para a coisa ficar mais leve. Entenda, você não foi ensinada. Se você não foi ensinada, você pode aprender. Tem mulheres buscando, tentando te ensinar, tentando te dar um caminho para você poder trilhar isso sem tanto peso, tá? Porque a mulher, ela não aprendeu a cuidar de um filho, a cuidar de um lar, a fazer uma refeição. Ela não precisa ser melhor do que a vizinha e a outra. Aí é o problema da comparação, da disputa. Você só precisa ser boa para eles. Então, às vezes, você aprendeu uma refeição, um prato, que no domingo é aquela sobremesa que eles não vão esquecer. Porque quando a gente morrer, Guto, as nossas reuniões, podcasts, essas coisas todas vão morrer. O que vai ficar e as pessoas não vão esquecer são das tuas gargalhadas altas. Sim. São das tuas provocações com a Ju, a sua esposa. Isso. São aquelas coisas que você vai sentir saudade, que todo santo dia vocês tinham juntos, ou as crianças. Então, entenda que é a beleza nesses pequenos atos do dia a dia. E aí você vai começar a ter também paciência consigo mesma. Eu estou aprendendo. A humildade é a verdade. Santa Teresa vai dizer, o humilde anda na verdade. Então, assumir para redimir é isso. Reconheça a verdade de que você não sabe essas coisas, mas você pode aprender. Sim. Muito bom. Hoje as pessoas podem ter o acesso primeiro ao livro, tá? O Tratado da Alma Feminina, que é esse daqui, tá? Inclusive você pode acessar o site larissamenegatti com 2ts.com.br/loja. Onde você vai encontrar aqui, ou no próprio Instagram, tem um link lá que já vai te levar diretamente para a questão da compra do livro. Hoje você tem alguma mentoria que está ativa no site, curso online, como que é? Não, estou para lançar uma mentoria, mas essa é mais restrita e exclusiva com quem já é aluna. Com quem já é aluna. Mas em junho, agora, 19 de junho, Certo. eu vou lançar a formação Intus Legere 3.0, que será com o reconhecimento do MEC, um curso de extensão universitária, e outros entregáveis a mais que nós teremos lá, um programa de desenvolvimento humano dentro dessa formação, que é um programa de formação humana e espiritual. Então, é para quem quer investir nesse autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal. Muito bom. E também você tem o livro, como você já falou, e você pode me acompanhar no canal do YouTube. Eu também tenho um canal no YouTube, Larissa Menegatti. E no Instagram também eu sempre estou trazendo conteúdos gratuitos para você acompanhar e ter esses conteúdos. Quem quiser fazer, né, uma formação mais específica, agora no mês de junho, eu estarei lançando essa turma da formação Intus Legere 3.0. Mais adiante, eu vou lançar a Escola de Santa Teresa, mas esse ainda vai ser comunicado, ainda não tem previsão de abertura de novas turmas. Um bom caminho é você seguir a Larissa Menegatti nas redes sociais. Larissa Menegatti no YouTube, tá? E também no Instagram, da mesma forma, você vai achar Larissa
Menegatti. Larissa também. F. Menegatti. Larissa F. Menegatti. Já tentei tirar esse F, mas como a conta é verificada, eu não consigo mudar. Larissa F. Menegatti. Isso. E aí você vai ter a oportunidade de acompanhar tudo aquilo que todo o trabalho que ela faz. Toda quarta-feira tem vídeo novo no YouTube. E você vai acompanhar todo o trabalho, muito conteúdos muito bons. E também saber, quando ela for num evento presencial, que você puder também encontrar e tudo, eu penso que é muito interessante. E o livro Tratado da Alma Feminina, você vai lá no Instagram e lá tem um link, você pode receber na sua casa esse livro maravilhoso que Zulene já está aí com água na boca, né, amor? Para fazer a leitura, tá aqui, ó, jamais abandone a oração, importa muito a determinação, os inimigos da alma, o Senhor nunca falta, assumir para redimir aquilo que ela falou, antes de tudo. Olha, vou dizer, viu, um livro maravilhoso, tá aqui. Esse aqui eu já vou entregar a Zulene, que o presente é dela, o Tratado da Alma Feminina, da Larissa Menegatti. Quero muito agradecer pela sua presença. Fica o combinado na próxima vinda a São Paulo, a gente fazer um episódio As Mulheres na Bíblia, com a Larissa e o João Cláudio Rufino. Eu acho que vai ser um episódio assim que vai dar para a gente conversar bastante e entrar aí nesse assunto. Quero muito agradecer a sua presença aqui, a generosidade de ter vindo aqui numa correria, né? No dia que nós estamos produzindo esse episódio aqui, ela chegou de Joinville, né? No voo, e já rapidinho foi, já almoçou, já veio para cá, e amanhã já tem evento, ou hoje à noite? Não, hoje à amanhã, noite. Hoje à noite é tentar ficar boa, da rinite e da tosse, para amanhã estar bem no evento. E um abraço para o Rafael, seu esposo, ao Tomás e também a Tereza. 1 ano, você falou 2 anos. Ela? 1 ano, 1 ano e 8 meses. Os dois fazem aniversário em setembro. Em setembro? Ela nasceu dia 24, ele dia 25. No dia 25, no dia do aniversário, nós chegamos com ela em casa. E ele disse que foi o grande presente. Um grande presente. Também, imagina, se não vai. O gancho no dia do aniversário. Ele rezou muito para ter um irmãozinho. Olha que coisa linda. Que bom. Muito obrigado, Larissa. Foi muito boa a nossa conversa e estou muito feliz por você estar aqui hoje. Eu agradeço também, Guto, pela oportunidade. Eu espero de verdade que surta efeitos, bons efeitos, né? Que traga muito fruto a nossa reflexão aqui nesse podcast. Que bom. Fique à vontade, siga aí a Larissa em todas as redes sociais que nós citamos aqui. A você nós agradecemos de coração, lembrando que a nossa conversa aqui, assim que terminar, vai estar disponível aqui no YouTube, se você pegou pela metade. A partir de amanhã você vai encontrar a nossa conversa no Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcast, os cortes no TikTok, Instagram, Kawaii, em todos os lugares que forem possíveis, um pouco da nossa conversa aqui com a Larissa Menegatti. E a você que esteve conosco, de coração, muito obrigado mesmo pela sua audiência. Manda para todo mundo aí esse episódio que foi sensacional. Mais de 2 horas de conversa. Olha que coisa boa. Passa rápido, né? Passa muito rápido, né? Agora nós vamos desligar as câmeras, que nós vamos tomar um chazinho de menta que tem ali. O que você acha? Para dar uma... Acha uma ideia boa, amor? Depois desse podcast, um chazinho quentinho. Ok? Estou melhorando. Já não é mais refrigerante, tá vendo? Você fica batendo, fica brigando com... Não, mas aí você sabe qual foi o motivo, né? Muito obrigado a você que esteve conosco. Até o próximo Santo Flow, se Deus quiser. Tchau, tchau.